Disseram que você nunca deve olhar nos olhos de um predador? Mas em uma terça-feira chuvosa de novembro, Griffin Miller não apenas olhou. Ela falou. No submundo de Nova York, Salvatore Moretti era um fantasma. Um homem que controlava a polícia, os juízes e as ruas. Ninguém falava com ele, a menos que fosse abordado. Mas quando uma garçonete cansada de 22 anos serviu seu vinho e viu o pesado anel de ônix em seu dedo, ela não viu um chefe do crime. Ela viu um fantasma de seu próprio passado. Ela sussurrou 7 palavras que congelariam o sangue do homem mais perigoso da cidade. Senhor, minha mãe tem um anel como o seu. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma história de crime. Foi uma revelação que iria incendiar a cidade. A chuva em Brooklyn não lavava as coisas. Apenas tornava a sujidade mais escorregadia. Dentro da sala aveludada, uma churrascaria sofisticada que ficava desconfortavelmente na fronteira entre o bairro gentrificado de Williamsburg e os antigos pátios industriais. O ar estava pesado com o cheiro de alho assado, colônia cara e medo. Griffin Miller ajustou o avental, fazendo uma careta quando o nó pressionou um hematoma em seu quadril, uma lembrança de quando ela esbarrou em uma mesa durante a correria do almoço. Ela tinha 22 anos, mas seus olhos refletiam o cansaço de alguém com o dobro da sua idade. Sua mãe, Roman, estava em casa, tossindo durante mais uma noite de uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar, mas estavam felizes em cobrar. Era por isso que Griffin estava ali, fazendo um turno duplo numa terça-feira. Mesa 4, sussurrou o gerente. Sr. Henderson, agarrando o braço de Griffin. Seu rosto estava pálido, gotas de suor presas em sua testa calva. VIPs, não, e repito, não estraguem tudo. Você só fala quando for interpelado. Você serve pela direita e mantém os olhos baixos. Griffin assentiu, afastando o braço. Quem é? O prefeito. Mais importante, sussurrou Henderson. Salvatore Moretti. A cozinha ficou em silêncio. Até a máquina de lavar louça parou de bater os pratos. O nome Moretti não era apenas um nome em Nova York. Era uma frequência. Ele era o chefe da família governante, um homem que supostamente orquestrou o colapso das docas nos anos 90 e sobreviveu a 3 acusações federais sem passar uma noite na prisão. Griffin respirou fundo, pegou a garrafa de Chateau Margaux 1995 e saiu para o salão. A mesa 4 ficava no fundo, isolada por cordas de veludo. 4 homens estavam sentados lá. 3 eram corpulentos como máquinas de venda automática, pescoços grossos e musculosos, olhos vasculhando a sala em busca de ameaças. Mas o 4º homem, o do centro, era diferente. Salvatore Moretti, com cerca de 60 anos, vestia um terno cinza escuro que custava mais do que Griffin ganhava em um ano. Ele tinha cabelos grisalhos penteados para trás de forma impecável e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, dando-lhe uma aparência permanente de ceticismo. Ele não estava olhando para o cardápio. Ele estava olhando para um copo d'água com uma expressão indecifrável. Griffin se aproximou da mesa com as mãos trêmulas. Só um pouquinho. Boa noite, senhores, disse ela com a voz firme, apesar do pulso acelerado. Trouxe o Margaux que vocês pediram. Um dos guarda-costas, um homem com o nariz quebrado chamado Luca, se moveu para impedi-la, mas Salvatore levantou a mão. Um único dedo levantado. O guarda-costas recuou. Pobre, disse Salvatore. Sua voz era como cascalho envolto em seda. Griffin moveu-se para a direita dele. Ela destampou a garrafa com eficiência experiente. Quando inclinou a garrafa, a manga do paletó de Salvatore recuou ligeiramente. Lá estava. Estava em seu dedo anelar, pesado e absorvendo a luz fraca do lustre. Era um anel Signet, mas não um padrão. Era ônix preto incrustado em ouro branco. No centro da pedra havia um brasão distinto esculpido à mão, um falcão de 2 cabeças segurando uma única rosa espinhosa. Griffin congelou. O vinho escorreu, uma única gota espirrando na toalha de mesa branca imaculada. A mesa ficou mortalmente silenciosa. Luca, o guarda-costas, levantou-se parcialmente, com a mão dentro do paletó. Uma mancha na mesa de Moretti era geralmente uma sentença de morte para a carreira de um garçom, se não pior. Sinto muito, Griffin suspirou, pegando um guardanapo. Salvatore não olhou para a mancha. Ele olhou para ela, seus olhos eram da cor do gelo. Deixe isso, ele ordenou. Griffin parou. Ela olhou para o anel novamente. Ela não conseguiu evitar. A imagem daquele falcão e da rosa estava gravada em suas primeiras memórias. Ela a tinha visto no fundo da caixa de joias de sua mãe, escondida sob recibos antigos e colares quebrados. O silêncio se prolongou, agonizante e pesado. Griffin sabia que deveria ir embora.
Sabia que deveria se desculpar e fugir, mas as palavras saíram antes que seu cérebro pudesse filtrá-las. Senhor, ela sussurrou, com a voz trêmula. Salvatore ergueu os olhos com um olhar intenso. O que foi? Minha mãe. Griffin engoliu em seco, segurando a garrafa de vinho contra o peito como um escudo. Minha mãe tem um anel como o seu. A reação foi instantânea. O ar saiu da sala. Salvatore Moretti, o homem que nunca vacilava, ficou rígido. Sua mão, que estava apoiada na mesa, fechou-se em punho, os nós dos dedos ficando brancos. O que você disse? Perguntou ele. O volume não mudou, mas a intensidade dobrou. O anel, gaguejou Griffin, apontando com o dedo trêmulo. O falcão e a rosa. Minha mãe, Roman, ela guarda um igualzinho na caixa dela. Ela me disse para nunca tocá-lo. Salvatore se levantou. A cadeira raspou ruidosamente no chão. Um som áspero que fez os outros clientes se virarem e olharem. Ele era alto, imponente, projetando uma sombra sobre Griffin. Ele estendeu a mão e agarrou o pulso dela. Seu aperto era de ferro, mas sua mão tremia. Roman? Ele perguntou com voz rouca. Você disse Roman? Sim, Griffin gritou. Roman Miller. Por favor, senhor, você está me machucando. Salvatore não a soltou. Ele a puxou para mais perto, ignorando seus guarda-costas, que agora o cercavam para bloquear a visão dos outros clientes. Ele olhou fixamente para o rosto de Griffin, examinando seus olhos, seu nariz, a curva de seu queixo. Era como se estivesse procurando um fantasma. Pegue o carro! Gritou Salvatore para Luca. Chefe, perguntou Luca, confuso. Ainda não pedimos. Eu disse para pegar o carro, rugiu Salvatore, perdendo a compostura. Ele olhou para Griffin com os olhos arregalados, misturando terror e admiração. Você vai comigo. Não, disse Griffin, recuando. Não posso. Meu turno. Seu turno acabou, disse Salvatore, sua voz baixando para um sussurro assustador. Sua vida como garçonete acabou. Se Roman Miller é sua mãe, então temos muito o que conversar. Ele não esperou pelo consentimento dela. Começou a arrastá-la em direção à saída. Griffin olhou em volta em busca de ajuda, mas o Sr. Henderson estava encolhido atrás do balcão de recepção e os outros clientes desviaram o olhar, com medo de intervir. Ao saírem para a noite chuvosa de Nova York, Griffin percebeu, com o coração apertado, que as histórias estavam erradas. Salvatore Moretti não era um fantasma. Ele era uma tempestade e ela tinha acabado de entrar no olho dela. A viagem foi silenciosa. Griffin sentou-se no banco de trás de um Cadillac Escalade à prova de balas, espremida entre a porta de couro e Salvatore Moretti. Ele não disse uma palavra desde que saíram do restaurante. Ele apenas olhava pela janela para as luzes da cidade que se confundiam, seu polegar esfregando distraidamente o anel de ônix em seu dedo. A mente de Griffin estava a mil. Ela estava sendo sequestrada? Sua mãe estava em apuros? Por que um chefe da máfia se importava com uma joia que sua mãe mantinha escondida em uma bolsa de veludo? O carro diminuiu a velocidade ao entrar em uma garagem fechada na área de Upper Saddle River, em Nova Jersey. A casa não era uma casa, era uma fortaleza. Muros altos, câmeras e homens patrulhando com cães. Lá dentro, Salvatore deu ordens assim que o carro parou. Eles a levaram para um escritório que cheirava a papel velho e tabaco. Salvatore gesticulou para que ela se sentasse em uma poltrona de couro. Ele não se sentou. Serviu 2 taças de conhaque com as mãos agora firmes. Entregou uma a ela. Beba, disse ele. Você parece que vai desmaiar. Griffin pegou a taça, mas não bebeu. Quero ligar para minha mãe, disse ela, tentando reunir a firmeza que usava ao lidar com clientes bêbados às 2 da manhã. Ela vai ficar preocupada. Sua mãe sabe que não deve se preocupar quando o passado bate à porta. Salvatore disse sombriamente. Ele se inclinou contra sua mesa de mogno, cruzando os braços. Conte-me sobre o anel, Griffin. Exatamente. Não minta para mim. Eu o encontrei quando tinha 10 anos, Griffin começou, com a voz trêmula. Eu estava bisbilhotando o quarto dela. Era uma pedra preta pesada, com um falcão e uma rosa. Quando minha mãe me pegou com ele, ela gritou. Eu nunca a tinha visto tão zangada. Ela chorou por horas depois disso. Ela me disse que era um erro, uma lembrança de uma vida da qual ela fugiu. Salvatore fechou os olhos por um momento, uma expressão de pura dor cruzando seu rosto. Um erro, ele murmurou. Quem é você? Griffin perguntou, encorajada pela fumaça do conhaque. Você a conhecia? Salvatore abriu os olhos. Conhecê-la? Griffin, há 24 anos, Roman Rossi era a única coisa neste mundo que importava para mim. Nós éramos ela. Nós éramos tudo. Rossi, Griffin franziu a testa. O nome de solteira da minha mãe é Davis. Davis é uma mentira, disse Salvatore bruscamente.
O nome dela era Roman Rossi. Ela era filha do conselheiro do meu pai. Crescemos juntos. Nos apaixonamos. Mas em nosso mundo, o amor é um risco. Havia uma guerra chegando. Os sindicatos albaneses estavam avançando sobre as 5 famílias. Havia sangue nas ruas todos os dias. Ele se levantou e caminhou até um cofre atrás de sua mesa. Girou o dial e tirou uma foto velha e amarelada. Jogou-a no colo de Griffin. Era uma foto de um jovem casal em um calçadão, rindo. O homem era um jovem e bonito Salvatore, sorrindo de uma forma que Griffin não conseguia imaginar ele fazendo agora. A mulher, Griffin engasgou. Era a mãe dela, mais jovem, vibrante, com longos cabelos escuros, mas inegavelmente a mãe dela. Eu dei a ela aquele anel na noite em que a pedi em casamento. Salvatore disse suavemente. O falcão pelo poder dos Moretti, a rosa pela beleza dela. Mas 2 dias depois, meu carro foi incendiado. Eu sobrevivi, mas eu sabia que se ela ficasse comigo, morreria. Então, fiz a única coisa que podia para salvá-la. Ele olhou para Griffin com os olhos assombrados. Eu disse a ela que não a amava. Eu disse que a estava traindo. Eu parti o coração dela completamente para que ela deixasse a cidade. Eu fiz com que ela me odiasse para que pudesse viver. Griffin sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela nunca me contou. Ela desapareceu. Salvatore continuou. Procurei por ela durante anos. Eventualmente, parei. Achei que ela tivesse seguido em frente, casado com algum contador, vivido uma vida segura. Eu nunca soube. Ele se aproximou, olhando para Griffin com uma intensidade repentina e assustadora. Ela estava grávida quando foi embora, não estava? O coração de Griffin batia forte contra suas costelas. Eu não sei. Meu aniversário é em julho. Salvatore fez as contas instantaneamente. Novembro a julho. A linha do tempo se encaixava perfeitamente. Você é minha, ele sussurrou, a percepção atingindo-o como um golpe físico. Você é minha filha. Griffin balançou a cabeça, recuando para a cadeira. Não. Meu pai morreu antes de eu nascer. Foi o que ela me disse. Ele era um soldado. Eu sou um soldado, disse Salvatore, e eu estava morto para ela. Antes que Griffin pudesse processar a revelação devastadora, a pesada porta de carvalho do escritório se abriu. Luca, o guarda-costas, entrou cambaleando, sem fôlego. Chefe, temos um problema. A postura de Salvatore mudou instantaneamente de pai para senhor da guerra. Eu disse para não me incomodarem. É o Dante, disse Luca, com o rosto pálido. Ele sabe. Os olhos de Salvatore se estreitaram. Dante era seu sobrinho, o subchefe, o homem que atualmente era o próximo na linha de sucessão para assumir a família. O homem que esperava pela morte de Salvatore há uma década. Sabe o quê? Perguntou Salvatore perigosamente. Ele sabe sobre a garota, disse Luca, apontando para Griffin. Alguém no restaurante falou. Dante sabe que você encontrou uma ligação com o passado. Ele já está movendo equipes para a casa de Roman, no Queens. Griffin gritou. Minha mãe? Ele está indo para a casa da minha mãe. Salvatore se moveu mais rápido do que Griffin imaginava ser possível. Ele pegou um telefone da mesa e gritou ordens. Envie a equipe Alpha para Queens. Endereço. Ele olhou para Griffin. 42 Street, Sunnyside, ela gritou. 42 Street, Sunnyside. Proteja Roman Miller. Se alguém tocar nela, queime o quarteirão. Ele bateu o telefone. Virou-se para Griffin. Tirou uma pistola pesada de uma gaveta e enfiou-a na cintura. Em seguida, tirou o paletó e colocou-o sobre os ombros dela. Cheirava a tabaco caro e pólvora. Estamos indo embora, disse ele. Para onde? Perguntou Griffin, tremendo. Para a guerra, disse Salvatore. Dante acha que pode levar minha família. Ele está prestes a descobrir por que me chamam de açougueiro do Brooklyn. Ele agarrou a mão dela novamente, mas desta vez não foi agressivo. Foi protetor. Fique perto de mim, Griffin. Hoje à noite, você aprenderá o que significa ser uma Moretti. Enquanto corriam em direção à garagem, sirenes começaram a soar à distância. Griffin percebeu que sua vida tranquila de servir mesas e pagar contas tinha acabado. Agora ela era a herdeira de um império de sangue e os lobos já estavam à porta. O Cadillac Escalade desceu a FDR Drive, zigue-zagueando pelo trânsito noturno com precisão assustadora. Luca estava ao volante, seus olhos alternando entre o espelho retrovisor e a estrada à frente. No banco de trás, o silêncio entre Salvatore e Griffin era mais alto do que a sirene tocando ao longe. Griffin agarrou o paletó grande em volta dos ombros. Ela ainda usava seu uniforme de garçonete, uma blusa preta com botões, manchada de vinho e suor. Ela olhou para o homem sentado ao seu lado. Salvatore Moretti estava recarregando o pente da pistola,
seus movimentos mecânicos treinados. Para onde estamos indo? Perguntou Griffin, sua voz quase inaudível devido ao barulho do motor. Para um lugar que não existe, respondeu Salvatore, sem levantar os olhos. Os livros dizem que foi condenado em 98. A cidade diz que é um ninho de ratos. Nós o chamamos de caixa de gelo. Eles saíram da rodovia e mergulharam nas sombras de Hell's Kitchen. O carro entrou em um beco atrás de uma lavanderia industrial abandonada. A alvenaria estava coberta por décadas de fuligem e grafites. Luca desligou os faróis e o carro parou silenciosamente. Dentro, Salvatore ordenou: mantenham a cabeça baixa. Eles correram por uma porta lateral enferrujada. Griffin esperava um antro de invasores, mas o interior era um centro de comando tático. As janelas estavam escurecidas com placas de aço. Monitores alinhavam-se na parede oposta, exibindo imagens das câmeras de trânsito da cidade. 3 homens já estavam lá, armados com a AR-15, andando nervosamente de um lado para o outro. Um deles, um homem careca com um bigode cinza espesso, deu um passo à frente. Era Frank, o Saint Russo, conselheiro e amigo mais antigo de Salvatore. Sal, disse Frank com a voz tensa. As ruas estão em chamas. Dante colocou uma recompensa. 5 milhões pela sua cabeça, 2 milhões pela garota, Griffin engasgou. 2 milhões por mim? Salvatore ignorou o dinheiro. E Roman? A equipe Alpha chegou ao Queens? Frank hesitou. Ele olhou para Griffin, depois voltou a olhar para Sal. A equipe Alpha está morta, Sal. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus Celsius. Salvatore, Yel se aproximou de Frank, agarrando-o pela lapela do casaco. Repita isso. Eles atacaram a casa em Sunnyside, explicou Frank rapidamente. Os homens de Dante já estavam lá. Foi uma emboscada. 4 dos nossos morreram, mas a casa estava vazia. Salvatore soltou Frank, exalando um suspiro que parecia ter prendido por 20 anos. Ela não estava lá. Não. Os vizinhos dizem que Roman trabalha no turno da noite às terças-feiras, limpando escritórios no centro da cidade. Ela está na Hearst Tower, Griffin interrompeu. Todos se viraram para olhar para ela. Ela limpa o 14º andar nas noites de terça-feira. Ela só sai às 2 horas da manhã. Salvatore olhou para o relógio. Era 1h15 da manhã. Luca, Salvatore gritou. Prepare o SUV. Vamos para Midtown. Chefe, é suicídio. Luca argumentou. Midtown está cheia de policiais e vigias de Dante. Se aparecermos lá com uma escolta, estamos mortos. É minha esposa que está lá fora, gritou Salvatore. A máscara do chefe da máfia frio caindo para revelar o homem desesperado por baixo. E aquela é a mãe dela. Ele apontou para Griffin. Não me importo se toda a polícia de Nova York estiver estacionada na frente. Vamos buscá-la. Griffin deu um passo à frente. Ela estava apavorada, com os joelhos tremendo. Mas algo no desespero de Salvatore despertou uma estranha coragem nela. Eu posso rastreá-la. Salvatore olhou para ela. O quê? Griffin tirou seu iPhone quebrado do bolso do avental. Nós compartilhamos localizações. É uma questão de segurança, porque eu volto para casa tarde. Encontre meus amigos. Ela tocou na tela. Um ponto azul pulsava no mapa. Não era na Torre Hearst. Estava se movendo rapidamente pela 8ª Avenida. Ela está em um táxi, disse Griffin em pânico. Ela está indo para a Penn Station. Ela está fugindo, percebeu Salvatore. Ela deve ter ouvido sobre o ataque à casa. Ela está tentando pegar um trem. Penn Station, disse Frank sombrio. É um ponto de estrangulamento. Se Dante souber que ela está fugindo, ele colocará homens em todas as entradas. É uma armadilha mortal. Salvatore virou-se para o suporte de armas na parede. Ele pegou um colete mais pesado e jogou-o para Luca. Em seguida, virou-se para Griffin. Tirou o anel de ônix do dedo, o anel que tinha dado início a tudo, e colocou-o na mão dela. Pegue isso, disse ele. Griffin olhou para a pesada pedra negra. Por quê? Porque se eu morrer esta noite, disse Salvatore, com voz mortalmente séria, esse anel é a única coisa que impedirá os lobos de te devorarem viva. Mostre-o à comissão. Diga a eles que você é descendente de Salvatore Moretti. Eles são obrigados pelas leis antigas a te proteger. Você não vai morrer, disse Griffin, surpresa com sua própria convicção. Salvatore ofereceu um sorriso raro e sombrio. Isso o fez parecer o homem da fotografia por um breve segundo. Vamos torcer para que você esteja certa. Luca Frank, prepare-se. Vamos para a Penn Station. A Penn Station às 1h45 da manhã era um purgatório de passageiros cansados, vagabundos sem teto e turistas arrastando malas pesadas. As luzes fluorescentes zumbiam com uma energia amarelada doentia. Salvatore,
Luca e Griffin entraram pela entrada da 34ª Street. Eles se moviam em formação fechada. Salvatore tinha o casaco abotoado para esconder a pistola de cocaína na cintura, mas seus olhos examinavam cada rosto na multidão. Verifique o aplicativo, sussurrou Salvatore. Griffin olhou para o celular. Ela está perto das bilheterias da Amtrak. Eles empurraram a multidão. O coração de Griffin batia forte contra as costelas como um pássaro preso. Cada estranho parecia um assassino profissional. Cada movimento repentino a fazia estremecer. Então ela a viu. Roman Miller estava perto de um pilar, segurando uma mala vermelha surrada. Ela parecia mais velha do que na foto que Salvatore havia mostrado a Griffin. Seu rosto marcado por anos de trabalho árduo e preocupações. Mas seus olhos eram os mesmos, escuros, expressivos e, naquele momento, cheios de terror. Ela estava olhando para o painel de partidas, tremendo. "Mãe!" Griffin gritou. Roman se virou. Quando viu Griffin, um alívio tomou conta de seu rosto, seguido imediatamente por horror ao ver o homem parado atrás de sua filha. "Sal!" Roman sussurrou, o nome saindo de seus lábios como uma oração. Salvatore parou a 3 metros de distância. Por um momento, o caos da estação desapareceu. Ele apenas olhou para ela, a mulher que ele havia afastado para salvar, a mulher que havia criado seu filho em segredo. "Roman", disse ele com voz rouca, "temos que ir agora." "Você nos encontrou", disse ela com lágrimas nos olhos. Eu corri tanto. "Eu sei", disse ele, dando um passo à frente. "E me desculpe, mas Dante está chegando. Temos que ir." Antes que Roman pudesse responder, o vidro da bilheteria atrás dela se estilhaçou. Crack! O som do tiro ecoou pela estação cavernosa. As pessoas gritaram. A multidão se jogou no chão em uma onda de pânico. "Abaixem-se!" gritou Salvatore, empurrando Roman e Griffin para trás de um pilar de concreto. Balas começaram a perfurar o chão ao redor deles. Pó de concreto espirrou no ar. "3 atiradores!" gritou Luca, atirando às cegas por cima de uma lata de lixo no 2º andar, perto da escada rolante. Salvatore espiou. Lá em cima, na varanda com vista para o saguão principal. 3 homens com casacos pesados disparavam submetralhadoras com silenciador. No meio deles estava um homem mais jovem, com cabelo penteado para trás e um rosto cruel e bonito. Dante Moretti. Ele olhou para o caos como um imperador romano assistindo a uma luta de gladiadores. Ele avistou o Salvatore encurralado atrás do pilar. "Tio Sal." A voz de Dante ressoou acima dos gritos dos civis. "A aposentadoria caiu bem em você. Por que você não morre como um bom velhinho?" "Luca, dê cobertura", ordenou Salvatore. Luca lhe apareceu e disparou uma rajada de tiros. Os atiradores na varanda se abaixaram. "Precisamos chegar aos trilhos", disse Salvatore a Roman e Griffin. "Trilho 14. Há um túnel de manutenção que leva ao metrô. É nossa única saída." "Não consigo correr rápido", gritou Roman, segurando o peito. "Sal, meu coração." Salvatore segurou o rosto dela com as mãos. "Você não precisa correr. Eu te carregarei se for preciso. Mas vamos sair desta estação juntos. Você entende?" Ele olhou para Griffin. "Fique entre mim e Luca. Não pare de andar." "Vá", gritou Salvatore. Eles saíram do abrigo. Luca disparou contra a varanda, forçando os homens de Dante a manterem a cabeça baixa. Salvatore agarrou a mão de Roman, puxando-a em direção ao portão da linha 14. Griffin correu ao lado deles. Eles atravessaram o portão, tropeçando pelas escadas em direção à plataforma. Um trem estava parado ali, vazio e escuro. "Desça a plataforma lá até o fim", gritou Salvatore. Eles estavam na metade da plataforma quando a porta no topo das escadas se abriu. Os homens de Dante invadiram o local. Balas ricochetearam no metal do trem. Luca grunhiu, tropeçando quando uma bala atingiu seu ombro. "Luca!" gritou Griffin. "Continue andando!" Luca rugiu, virando-se e atirando com uma mão. "Vou segurá-los aqui." "Não", Salvatore parou. "Ninguém fica para trás. Chefe, vá." Luca sorriu com os dentes manchados de sangue. "Foi uma honra." Luca correu de volta para as escadas, atirando descontroladamente, atraindo todo o fogo inimigo para si mesmo. Ele ganhou 5 segundos. 5 segundos era tudo o que eles precisavam. Salvatore arrastou Roman e Griffin para fora da plataforma, para a escuridão do túnel do trem. Eles correram pelo cascalho, com a única luz vinda dos sinais distantes. Atrás deles, os tiros se intensificaram, então pararam repentinamente. Griffin sabia o que isso significava. Ela mordeu o lábio para não soluçar. Luca tinha desaparecido.
Eles correram por quilômetros. Finalmente, Salvatore encontrou uma porta de serviço enferrujada. Ele a abriu com um chute, revelando uma escada estreita e úmida que levava para cima. Eles emergiram no ar frio da noite de um beco em Chelsea. Estavam a quilômetros da estação, cobertos de fuligem e suor. Salvatore desabou contra uma lixeira, deslizando até ficar sentado no pavimento molhado. Ele respirava com dificuldade, segurando o lado do corpo. Griffin percebeu pela primeira vez que o terno dele estava molhado de sangue. Sal. Roman se ajoelhou ao lado dele. Seu ferimento é só um arranhão, Salvatore fez uma careta, movendo a mão. Não era um arranhão. Uma bala o atingira logo acima do quadril. Precisamos de um médico, disse Griffin, com o pânico voltando a crescer. Não podemos ir a um hospital. Eles vão denunciar. Salvatore olhou para Roman. Seus olhos estavam vidrados. Você se lembra do Dr. Evans, o veterinário? Roman assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquele que te suturou em 99. Ele ainda está vivo? Ele me deve uma. Salvatore chiou. Ele está no Queens. Temos que continuar andando. Ele tentou se levantar, mas tropeçou. Griffin o segurou de um lado, Roman do outro. Nós te pegamos, disse Griffin. O peso dele era imenso, pesado com músculos e o fardo de seus pecados. Griffin, Salvatore sussurrou enquanto mancavam em direção à rua principal para chamar um táxi. Você fez bem lá atrás. Você tem o sangue. Griffin não sabia se aquilo era um elogio ou uma maldição. Ela sentiu o pesado anel de ônix em seu bolso, frio contra sua coxa. Por que Dante está fazendo isso? Griffin perguntou, sua voz dura. Por que ele quer tanto nos matar? Salvatore olhou para ela, sua visão embaçada. Por quê? Ele disse com voz rouca. Dante sabe a verdade. O anel não é apenas uma joia, Griffin. É a chave do cofre em Zurique. O cofre que guarda os arquivos de chantagem de todos os juízes, políticos e policiais de Nova York. Quem quer que tenha o anel controla a cidade. Ele olhou para Roman e ele sabe disso. Ele sabe que eu deixei o anel para você em meu testamento há 20 anos. Enquanto vocês dois estiverem vivos, ele nunca poderá ser realmente rei. Griffin olhou para sua mãe, depois para o homem moribundo em seus braços. A garçonete do Brooklyn tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que percebeu que estava segurando as chaves do reino e que o diabo estava vindo para levá-las de volta. Vamos levá-lo ao veterinário, disse Griffin, sua voz tornando-se dura como aço. E depois vamos matar Dante. O Dr. Evans operou Salvatore em uma mesa de metal normalmente reservada para grandes cães. A sala dos fundos da clínica veterinária cheirava a antisséptico e ração para cães. Griffin sentou-se na sala de espera, observando a rua através das persianas. Ela segurava um bisturi que havia roubado de uma bandeja. Parecia pequeno e ridículo em comparação com as armas que os homens de Dante tinham, mas era alguma coisa. Roman saiu da sala dos fundos, limpando o sangue das mãos com uma toalha de papel. Ela parecia exausta. Ele vai sobreviver, disse Roman suavemente. A bala não atingiu a artéria. Ele é forte. Sempre foi. Griffin se virou para a mãe. Por que você não me contou? Todos esses anos você me disse que meu pai era um soldado morto. Roman sentou-se, suspirando profundamente. Ele era um soldado, Griffin. Só que não do tipo que luta por um país. Não te contei porque queria que você fosse Griffin Miller, não Griffin Moretti. O nome Moretti é um alvo. Você viu hoje à noite que a vida devora as pessoas. Ele disse que partiu seu coração para te salvar. Griffin perguntou. Isso é verdade? Roman assentiu lentamente. Eu não sabia disso na época. Eu o odiei por anos. Achei que ele fosse um monstro que me usou. Só quando vi as notícias, vi os carros explodindo, os amigos dele morrendo. Percebi que ele me empurrou para fora da zona de explosão. Mas naquela altura, eu já tinha você e não podia arriscar voltar. Bem, agora estamos de volta, disse Griffin com amargura. A porta dos fundos se abriu. Salvatore saiu mancando. Ele estava pálido, vestindo uma camisa limpa que o veterinário lhe dera, mas estava de pé. A força de vontade daquele homem era assustadora. Não podemos ficar aqui, disse Salvatore. Dante vai destruir a cidade procurando por nós. Precisamos partir para a ofensiva. Ofensiva! Gritou Roman. Sal, olhe para você. Mal consegue andar. Precisamos sair do país. Podemos ir para o Canadá. Não, disse Salvatore. Se fugirmos, passaremos o resto de nossas vidas olhando por cima dos ombros. Dante não vai parar. Ele não pode. Ele está muito envolvido com os albaneses agora. Ele prometeu a cidade a eles. Salvatore olhou para Griffin. Me dê o anel. Griffin enfiou a mão no bolso e entregou-lhe. Ele colocou-o de volta no dedo. Olhou para ele por um momento, depois olhou para a filha. Há uma reunião amanhã à noite, disse Salvatore.
A comissão, os chefes das 5 famílias. Eles reúnem-se uma vez por ano para resolver disputas. É um terreno neutro, sem armas, território sagrado. Onde? Perguntou Griffin. Na casa de vidro, disse Salvatore. Uma cobertura privada com vista para o Central Park. Vou entrar lá e desafiar Dante. Ele vai te matar antes que você entre pela porta, disse Roman. Ele não pode, disse Salvatore. Não em terreno da comissão. Se ele derramar sangue lá, as outras famílias vão executá-lo na hora. É a única regra que nos resta. Então vocês só conversam? Perguntou Griffin cético. Não. Os olhos de Salvatore brilharam. Eu o desafio para a vendetta Dango. Rixa sangrenta, combate individual. O vencedor fica com a família. O perdedor vai para o chão. Você está ferido, gritou Griffin. Você não pode lutar contra ele. Não preciso lutar contra ele com os punhos, disse Salvatore, com um olhar astuto cruzando seu rosto. Eu luto contra ele com a verdade, mas preciso de você, Griffin. Eu preciso que você entre lá comigo. Preciso que você apresente o anel. Você é a prova de que Dante é um usurpador. Você é a prova de que eu tenho uma herdeira legítima. Griffin olhou para ele. Você quer que eu entre em uma sala cheia de chefes da máfia e diga a eles que sou a princesa? Quero que você entre lá e diga a eles que você é a rainha, corrigiu Salvatore. O plano era loucura, era suicídio. Mas quando Griffin olhou para o rosto aterrorizado de sua mãe e o corpo ferido de seu pai, ela soube que ele estava certo. Fugir significava morrer lentamente. Lutar significava uma chance de viver. Ok, disse Griffin. Eu farei isso, mas com uma condição. Qualquer coisa. Salvatore disse. Quando isso acabar, disse Griffin, eu escolho. Eu escolho se quero essa vida ou não. Você não decide por mim. Mamãe não decide. Eu decido. Salvatore olhou para ela com um novo respeito. Fechado. A Casa de Vidro era o nome não oficial da cobertura de um arranha-céu super alto na Park Avenue. Era um dos poucos lugares em Nova York que dava para ver as nuvens. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista de 360 graus de uma cidade que brilhava como um leito de diamantes. Lá dentro, o clima era sufocante. Uma enorme mesa circular de mármore preto dominava a sala. Sentados ao redor dela estavam os chefes das 5 famílias, homens que controlavam sindicatos, portos e contratos de construção de Staten Island ao Bronx. Griffin ficou parada na porta do elevador, com o coração batendo forte contra as costelas. Ela não estava mais usando seu uniforme de garçonete. Roman havia encontrado um vestido preto antigo em sua mala, simples, elegante e severo. Griffin prendera o cabelo para trás com firmeza. Ela parecia uma juíza. Salvatore estava ao lado dela. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala, com o rosto pálido devido à perda de sangue, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade febril. Lembre-se, sussurrou Salvatore quando o elevador tocou. O medo é uma escolha. Não o escolha. As portas se abriram. A conversa na mesa parou instantaneamente. Todas as cabeças se viraram. Do outro lado da sala, bebendo um uísque, estava Dante. Ele parecia imaculado em seu smoking azul escuro, com um sorriso malicioso nos lábios. Tio S., Dante chamou, sua voz ecoando no vasto espaço. Estou surpreso que você tenha conseguido andar até aqui. Eu tinha uma cadeira de rodas pronta para você. Salvatore o ignorou. Ele mancou em direção à mesa. Griffin caminhou ao lado dele, acompanhando seu ritmo. Ela sentiu os olhos dos homens mais perigosos da América sobre ela. Ela não baixou o olhar. Olhou diretamente para o presidente, Don Falcone, um homem de 80 anos que respirava com a ajuda de um tanque de oxigênio. O presidente Salvatore disse com voz rouca, mas firme. Vim reivindicar meu lugar. Seu lugar está ocupado. Dante interrompeu, dando um passo à frente por direito de sucessão. Você esteve ausente, esse. Você é fraco e trouxe uma civil, uma garçonete para o Santo dos Santos. Só isso já é motivo para execução. Os outros donos murmuraram em concordância. Trazer uma pessoa de fora era um pecado capital. Ela não é uma civil, disse Salvatore, com voz retumbante. Ela é minha filha, meu sangue. Griffin Moretti. O silêncio se espalhou pela sala. Dante riu. Um som áspero como um latido. Uma filha bastarda. Você acha que isso te salva? O código diz que o herdeiro deve ser preparado. Ela serve macarrão. Ela não comanda um império. Ela tem a chave, disse Salvatore. Ele acenou para Griffin. Griffin deu um passo à frente. Suas mãos tremiam, mas ela as juntou para esconder. Ela levantou a mão direita. O anel de ônix estava em seu polegar. Era grande demais para seu dedo, mas o brasão do falcão e da rosa era inconfundível.
O anel do conselheiro, Dom Falcone sussurrou, sentando-se mais ereto. Pensávamos que estava perdido. Nunca esteve perdido, disse Griffin, com voz clara. Ele estava esperando. Ela colocou um pequeno pendrive sobre a mesa que Salvatore lhe dera no carro. Meu pai me disse que quem tem o anel tem o seguro. Este pendrive contém os livros contábeis de Zurique. Cada suborno, cada pagamento, cada corpo enterrado por esta comissão nos últimos 30 anos. Os Downs ficaram rígidos. Esta era a opção nuclear. Destruição mútua garantida. Se algo acontecer ao meu pai ou a mim, disse Griffin, canalizando toda a raiva que sentia pela vida que lhe tinha sido roubada. Esta informação vai automaticamente para o FBI, o IRS e o New York Times. O anel é a chave de autorização. Só eu posso impedir o upload. O rosto de Dante contorceu-se de fúria. Ele percebeu que tinha sido manobrado. Ele não poderia matá-lo sem se destruir. Ela está blefando, gritou Dante. Ela é uma garotinha assustada. Verifiquem seus tablets, disse Griffin friamente. Os Dons olharam para suas telas. Uma notificação havia aparecido em seus servidores seguros. Upload pendente. 059 segundos. Cancele isso. Falcone ordenou, olhando para Dante com hostilidade repentina. Dante, recue. Salvatore é o amanhecer. Não, gritou Dante. Ele enlouqueceu. A arrogância que o alimentava há anos se despedaçou. Ele enfiou a mão no paletó do smoking. Sem armas, gritou Falcone. Mas Dante não se importava mais com regras. Ele sacou uma pistola compacta, apontando diretamente para Salvatore. Se eu não posso ter a coroa, rosnou Dante. Ninguém pode. Tudo aconteceu em câmera lenta. Salvatore tentou se mover na frente de Griffin, mas sua perna ferida cedeu. Griffin congelou. Bang! A parede de vidro atrás de Griffin se estilhaçou. Uma teia de rachaduras obscureceu a vista da cidade. Griffin verificou seu peito. Não havia sangue. Ela olhou para Salvatore. Ele estava bem. Ela olhou para Dante. Dante estava parado. Uma expressão de profunda confusão em seu rosto. Uma pequena mancha vermelha se espalhava pela camisa branca de seu smoking, bem sobre o coração. Ele caiu no chão. Atrás dele, Luca estava parado na porta da escada de emergência. Ele estava machucado, com um braço em uma tipóia, o rosto coberto de hematomas, segurando um revólver fumegante. Ele não tinha morrido na estação de trem. Ele rastejou pelo inferno para chegar até ali. Eu te disse, chefe, Luca sussurrou, encostado na moldura da porta. Eu os tirei de lá. A sala estava em silêncio, exceto pelo vento assobiando pelo buraco de bala no vidro. Dom Falcone olhou para o corpo de Dante, depois para Griffin. Ele acenou com a cabeça lentamente. A sucessão está resolvida, disse Falcone com voz rouca. Vida longa aos Moretis. 3 meses depois, o vento de inverno soprava forte do rio Hudson, sacudindo as janelas do escritório de canto no 40º andar da Torre Hudson Yards. A placa na porta de vidro fosco não trazia mais o nome de uma empresa de fachada. Agora dizia Moretti Logistics and Development. Griffin Miller, agora legalmente Griffin Moretti, estava sentada à cabeceira de uma mesa de mogno tão longa que daria para pousar um avião. Ela não estava usando avental. Vestia um terno cinza escuro feito sob medida que custou mais do que o aluguel anual da mãe dela no Queens. O pesado anel de ônix em sua mão direita batia ritmicamente contra a madeira, produzindo um som oco. À sua frente estava Vini, o martelo de Amoro, um representante sindical dos trabalhadores portuários que parecia ter sido esculpido em queijo provolone velho. Ele estava suando. Olhe, senhorita Moretti, disse Vini, enxugando a testa com um lenço. Nós temos um acordo. Seu pai e eu sempre fizemos negócios de uma certa maneira. As caixas chegam, nós fazemos vista grossa, os envelopes são entregues. É tradição. Griffin não sorriu. Ela nem piscou. Simplesmente abriu uma pasta de papelão à sua frente. A tradição morreu, Vini. Estamos entrando no ramo de materiais de construção. Importações legítimas. Mármore da Itália. Aço da Pensilvânia. Chega de caixas especiais da Colômbia. Vini riu nervosamente. Que graça. Mas os rapazes do cais precisam da sua parte. Se os envelopes pararem, os guindastes param. Isso é apenas física. No canto da sala, Salvatore Moretti estava sentado em uma cadeira de couro com encosto alto. Ele estava mais magro agora, apoiado em uma bengala polida feita de nogueira preta. Com a ameaça de Vini, a mão de Salvatore se moveu em direção ao quadril, um reflexo aprimorado ao longo de 40 anos de violência. Griffin viu o movimento. Ela levantou um único dedo. Fique abaixado. Ela voltou o olhar para Vini. Você está ameaçando uma paralisação? Estou negociando. Vini sorriu com desdém.
Griffin deslizou uma única folha de papel pela mesa. Isso não é uma negociação. É um aviso de despejo. Vinnie pegou o papel apertando os olhos. O que é isso? Isso, disse Griffin com a voz fria e perigosamente calma, é uma auditoria forense do seu fundo de pensão. Acontece, Vinnie, que você tem pedido dinheiro emprestado aos aposentados para pagar o apartamento da sua amante em Boca Raton e suas dívidas de jogo em Atlantic City. O rosto de Vinnie ficou da cor de cinza. Onde você conseguiu isso? Tenho contadores melhores do que você tem advogados, disse Griffin. Agora, veja como funciona a nova física. Você vai assinar o novo contrato de trabalho com base nos valores de mercado. Depois, vai se aposentar hoje. Vai alegar motivos de saúde. Se não o fizer, envio este documento ao promotor público. E depois envio uma cópia às esposas dos homens cujas pensões você roubou. Griffin inclinou-se para a frente com os olhos a brilhar, com o mesmo fogo frio pelo qual o seu pai era famoso. E acredite em mim, Vinnie, o promotor público vai colocá-lo numa cela. As esposas vão te destruir com as próprias mãos. Vinnie olhou para o documento, depois para Salvatore, e em seguida de volta para Griffin. Ele percebeu, com um sentimento de desânimo, que os velhos tempos de joelhos quebrados haviam acabado. Isso era pior. Era destruição total. Ele assinou o contrato com a mão trêmula. Saia, disse Griffin. Vinnie saiu correndo da sala como se o diabo estivesse atrás dele. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala ficou pesado. Salvatore soltou um assobio longo e baixo. Eu teria apenas quebrado o nariz dele, admitiu Salvatore, levantando-se e mancando até a janela. É mais rápido. E então o sindicato entra em greve. A polícia vem bisbilhotar. E perdemos o contrato do centro da cidade, rebateu Griffin, fechando a pasta. Do meu jeito, o dinheiro continua fluindo. Do seu jeito, o sangue continua fluindo. Estamos no ramo do dinheiro agora, pai. Salvatore olhou para a cidade. Uma cidade que ele costumava governar com medo. Agora, observando sua filha governá-la com influência. Ele olhou para ela com uma mistura de orgulho e algo parecido com medo. Você é assustadora, Griffin. Você sabe que se adaptou rapidamente a essa vida. Eu não me adaptei à vida, disse Griffin, levantando-se e caminhando até ele. Ela ajeitou a gravata dele, um gesto de intimidade que ela nunca teria sonhado fazer 3 meses atrás. Eu apenas parei de fugir dela. O mundo está cheio de lobos. Eu apenas decidi ser aquele que segura a coleira. A comissão está nervosa, disse Salvatore baixinho. Eles dizem que você está mudando as coisas muito rapidamente, limpando o dinheiro, cortando laços com o tráfico de drogas. Eles acham que você é branda. Deixe-os pensar assim, disse Griffin. Ser brando é seguro. Ser brando é ser subestimado. Quando perceberem que sou dono dos bancos que detêm as hipotecas deles, será tarde demais. O interfone tocou. Era a recepcionista. Senhora Moretti, sua mãe está online. Ela diz, não se atrase para o jantar ou ela vai dar sua parte para o cachorro comer. Griffin sorriu, um sorriso genuíno que quebrou a fachada de rainha do gelo. Diga a ela que estamos saindo agora. O destino não era uma cobertura chique ou uma mansão isolada. Era o Velvet Room, em Williamsburg. Griffin havia comprado o prédio 2 semanas após o tiroteio na casa de vidro. Ela não o comprou para fechá-lo. Ela o comprou para mantê-lo exatamente como estava. O restaurante estava fechado ao público naquela noite. Lá dentro, o cheiro de alho, alecrim e cordeiro assado enchia o ar. Um aroma que costumava lembrar trabalho para Griffin, mas agora cheirava a vitória. Na cozinha, Roman Miller mexia uma panela enorme de molho. Ela não usava roupas de grife. Vestia seus jeans velhos e um suéter, cantarolando uma música de Sinatra que tocava no rádio. Você está atrasado, repreendeu Roman, sem se virar quando Griffin e Salvatore entraram. Trânsito na Bichi, disse Salvatore, pendurando o casaco no cabide. Ele foi até o balcão, pegou um pedaço de pão e mergulhou-o na panela. Roman bateu na mão dele com uma colher de pau. Fora. Vá sentar-se. Você também, Sua Majestade. Ela piscou para Griffin. Griffin sentou-se na mesa 4, a mesa onde tudo começou. A porta dos fundos se abriu e Luca entrou. Ele parecia diferente. A tipóia havia sumido, embora ele andasse com um leve mancar. As cicatrizes em seu rosto, causadas pelo tiroteio na estação de trem, haviam cicatrizado, formando linhas brancas irregulares que lhe davam uma expressão permanentemente carrancuda. Mas seus olhos estavam brilhantes. Ele não estava carregando uma arma naquela noite. Ele carregava uma caixa de vinho. 195 Chat Margaux, anunciou Luca, colocando a garrafa sobre a mesa. Encontrei um fornecedor que tinha uma caixa sobrando. Sirva, disse Griffin, mas tente não derramar desta vez. Todos riram,
um som que parecia milagroso, dado o derramamento de sangue que os trouxera até ali. Enquanto Luca servia o vinho, Griffin olhou ao redor da mesa. Sua mãe, a sobrevivente que escondeu uma fortuna em uma caixa de joias por 20 anos. Seu pai, o senhor da guerra aposentado, aprendendo a viver sem uma guerra. E Luca, o soldado que passou pelo fogo por uma família da qual não fazia parte. Salvatore ergueu sua taça, sua mão, normalmente tão firme, tremia levemente. Não pela idade, mas pela emoção. A Roman, disse Salvatore, com a voz embargada, por guardar o segredo. Ao anel, acrescentou Luca. Ao futuro, disse Roman baixinho. Eles olharam para Griffin. Ela ergueu a taça, o líquido rubi refletindo a luz. Ela olhou para o anel de ônix em seu dedo. O falcão e a rosa, guerra e beleza, poder e graça. Ela finalmente entendeu o significado do brasão. Não era sobre domínio, era sobre equilíbrio. A família, disse Griffin. Aquela com a qual nascemos e aquela que construímos. Eles beberam. O vinho tinha gosto de veludo e terra. Então Roman disse, servindo o macarrão. Agora que você conquistou Nova York, o que vem a seguir? Você vai concorrer a prefeito? Salvatore bufou. Não a insulte. O prefeito trabalha para nós. Na verdade, disse Griffin, girando o garfo, eu estava pensando na costa oeste. Os portos de Los Angeles estão uma bagunça. Eles precisam de gestão. Salvatore parou de comer. Ele olhou para ela, arregalando os olhos. L.A. As tríades controlam L.A. Elas controlam mal. Griffin deu de ombros. Acho que elas poderiam usar um consultor. Salvatore recostou-se na cadeira e começou a rir. Era uma risada profunda, que sacudia a barriga e ecoava nas paredes de tijolos. Que Deus os ajude. Deus os ajude a todos. Depois do jantar, Griffin saiu para tomar um pouco de ar fresco. A neve havia começado a cair novamente. Grandes flocos caindo para cobrir a sujeira das ruas da cidade. Ela caminhou até a beira da calçada. Um SUV preto estava parado ali, esperando, mas Griffin não entrou imediatamente. Ela olhou para a rua em direção à estação de metrô. Ela podia ver os fantasmas de sua vida passada caminhando ali. A garçonete cansada contando as gorjetas. A menina com medo do escuro. A filha que não sabia seu próprio nome. Ela tirou o anel de ônix do dedo. Ela o segurou sob a luz do poste. A pedra preta parecia absorver a luz, mantendo a escuridão dentro dela, para que ela não precisasse carregá-la em seu coração. Ela percebeu então que a história da princesa da máfia estava errada. Ela não era uma princesa. Princesas são resgatadas. Princesas herdam coisas que não conquistaram. Ela havia entrado no fogo. Ela havia ficado na casa de vidro e encarado uma arma. Ela havia salvado seu pai e redimido sua mãe. Ela colocou o anel de volta. Ele se encaixou perfeitamente. Senhora Moretti, Luca chamou do carro. Tudo bem? Griffin se virou. Seu rosto estava firme, seus olhos claros e afiados como diamantes. Tudo está perfeito, Luca, ela disse. Ligue para o piloto. Diga-lhe para abastecer o jato. Vamos para a Califórnia pela manhã. Negócios ou lazer? Luca perguntou, abrindo a porta. Griffin sorriu, e era o sorriso de um predador que finalmente havia encontrado seu terreno de caça. Estritamente negócios, Luca. Estritamente negócios. Ela deslizou para o banco de trás do carro, a porta fechou com um baque final pesado, selando o frio, selando o passado e selando seu destino como a nova rainha do submundo americano. O motor rugiu e o carro desapareceu na noite branca e nevada, deixando apenas marcas de pneus que desapareceriam pela manhã, assim como os inimigos que ousaram cruzar seu caminho. E foi assim que uma garrafa de vinho derrubada e o segredo de uma mãe derrubaram um império e construíram um novo. Griffin Miller entrou naquele restaurante como uma serva e saiu como uma rainha. Isso nos lembra que, às vezes, as coisas que escondemos no fundo de nossas caixas de joias são exatamente as coisas que definem quem realmente somos. Salvatore Moretti encontrou sua redenção não no poder, mas na filha que ele nunca soube que tinha. Se você gostou desta história de traição, família e a coragem do submundo de Nova York, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma história. Compartilhe deste vídeo com um amigo que adora uma boa reviravolta. O que você faria se descobrisse que seus pais eram da realeza secreta? Conte para mim nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.